La ley universal de la locomoción. Bernardo, antes de mais nada, eu quero aqui, em nome de todos os presentes, te agradecer muito por ter concordado em vir aqui. A gente compreende perfeitamente o esforço que você fez, né? Largar um empreendimento gigantesco no seu início lá, e nós sabemos que você está apertado, né? Está na hora das grandes modificações. Então, quero dar para você aqui o agradecimento nosso coletivo e te dizer que a turma aqui está ansiosa para ouvir aí as suas observações e a experiência que você teve em sua vida até agora, né? Muito embora todos aqui já te conheçam bem, né, e conheçam a sua vida, eu quero só para dar uma nivelada na turma, passar aqui um super resumo da sua trajetória, 4 frases, né? O Bernardo Riz é economista pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA na Warwick University, na Inglaterra, e especialização em negócios na Harvard University, nos Estados Unidos. Atuou em empresas do setor petroleiro e mercado financeiro, até ingressar na ALL em 98 como analista de logística. 7 anos depois, assumiu a presidência da empresa. Em 2010, se mudou para os Estados Unidos para comandar como CEO o turnaround da Burger King, então adquirido pela 3G Capital. E nós sabemos que ali também foi o primeiro grande embate, né? Em 2013, 3 anos depois, você foi escolhido como o novo CEO da Heinz, após o anúncio da maior aquisição do setor alimentício, numa associação da Berkshire Hathaway e da 3G Capital, né? Bom, eu quero também te apresentar a plateia, para você ter uma percepção para quem que você está falando. Nós temos aqui aproximadamente 1000 pessoas, né? E dessas 1000 pessoas, nós devemos ter aí uns 700 a 750 consultores, mais uns 100 a 150 de nosso pessoal de back-office, e mais aí uns 50 a 100 convidados, amigos nossos, são empresas amigas e clientes nossos convidados, né? Então, esse é a plateia que vai te ouvir. Então, eu queria, Bernardo, te deixar à vontade, caso você queira fazer alguma mensagem inicial, e depois eu venho para as perguntas. Muito bom. Primeiro de tudo, agradecer, dar uma boa tarde a todos aqui. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês hoje. É interessante, professor, que hoje é Thanksgiving nos Estados Unidos, então quando é Thanksgiving lá, a gente vem trabalhar no Brasil. Então, esse é o problema de empresa global, é sempre esse, né? E estou feliz de estar com minha esposa aqui hoje, também me acompanhando, e é a satisfação estar não só com o senhor, mas com o Matheus, e aqui só tem bons amigos aqui que eu estou revendo de longa data, é uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E também é fato de que eu sou conhecido por não gostar de nada de graça. E isso é verdade. O professor me convidou, veio para a palestra, eu falei, professor, eu vou, desde que o senhor venha falar para 600 pessoas em Pittsburgh em fevereiro. Não é no auge do verão, não, é em fevereiro. Então, pô, aqui nós estamos kits aqui. Então, não tem nada de graça aqui nessa. Então, o professor está vindo com o maior prazer lá falar com a turma da gente, na nossa primeira convenção anual lá, dos empregados da Heinz. O Matheus tinha me pedido, então eu vou seguir um pouco isso, ele me pediu antes das perguntas que eu contasse rapidamente a minha trajetória. Tá, um pouco o senhor já narrou ali, mas o que aconteceu, tem muita gente jovem aqui, o que aconteceu comigo e como é que as coisas se passaram e como é que se deu tudo isso a partir do ponto de vista do que aconteceu comigo. Eu nunca gosto de falar muito de mim, sempre gosto mais de falar das companhias, então eu não sou
não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas eu vou tentar atender o Matheus aqui rapidamente, aí as pessoas perguntam o que vocês quiserem saber. A minha história começou quando eu decidi, obviamente, fazer economia no Rio de Janeiro e naquela época algumas decisões pequenas marcam a sua vida, né? Meu pai se aposentou e eu precisava pagar a faculdade, queria continuar estudando na PUC do Rio. Ele tinha me dado tudo que eu podia ter até ali, então estava na hora de ser por minha conta. E eu consegui duas bolsas. Consegui uma bolsa no Rio Grande do Sul, que eu não precisava devolver ou pagar nada, era uma bolsa integral, ou consegui uma bolsa parcial, que eu precisava trabalhar e pagar no final, que era a Fundação Estudar. E eu escolhi pela Fundação Estudar. Porque eu falei, pô, esse time, esse grupo de pessoas, eu gostei, eu não sabia bem porquê. Naquela época, muito jovem, não tinha muita consciência do porquê. Eu falei, eu acho que esse é o caminho que vai me ajudar na frente. E, a partir dali, eu nunca trabalhei no grupo, foi várias oportunidades, até que veio o MBA na Inglaterra. Depois de experiência na Shell, empresas de mercado financeiro, eu fui para a Inglaterra. E, quando terminou meu MBA, era 1998. Naquela época era o auge do .com, né, das empresas da internet e tudo. 40% das pessoas que terminaram o MBA foram para empresas de internet. O que era difícil para mim, que toda empresa que não tem balanço, não tem free cash flow, eu não conseguia entender, eu não conseguia ir, né? Eu tinha dificuldade. Qual o balanço? Não tem. Para mim era complicado. E os outros 40%, consultoria ou o banco de investimento, outros 10% voltavam para o seu negócio, os pais tinham mandado, alguma coisa assim, e outros 10% iam para negócios exóticos pelo mundo, que no meu caso era uma ferrovia no sul do Brasil completamente quebrada. E eu me lembro que a minha decisão foi engraçada, porque o Alexandre, que meu chefe, Sherman na companhia, amigo, na época ele me entrevistou, a gente teve uma conversa na Fundação Estudar, ele me olhou meu currículo, olhei para ele, depois da conversa, Alexandre, acho que ele não tinha muitas opções de gente querendo ir naquela loucura, eu olhei para ele, Alexandre, só uma pergunta final, você já leu o meu currículo? Ele falou, por quê? Eu falei, eu não entendo nada de ferrovia. Ele virou para mim e falou, nem eu. Eu achei que aquilo tinha alguma chance de dar certo, né? Porque na vida é sempre assim, quando você não sabe nada é um problema, mas se você sabe muito é um problema também. Você para de melhorar, você para de aprender, você para de ir para frente, né? E aí, de novo, uma decisão importante, foi a primeira vez que eu venho trabalhar com um grupo, que aí muda minha vida. Seis anos depois eu era diretor superintendente da companhia, 7 anos depois assumia como CEO da LL, que eu fiquei por 7 anos como CEO da companhia, integrando o Brasil Ferrovias. Na época, a gente tinha, por exemplo, 25% do Porto de Santos. Você olha hoje, tem mais de 70% no volume de safra e toda a transformação que o professor Falcone e associados participaram tão ativamente, né? E da onde veio minha grande gratidão por tudo, vocês ajudaram a gente desde o início, desde os primeiros dias, ensinando como é que escreve meta, até todo o processo de metodologia que hoje os maquinistas da companhia fazem. E aí, depois de 7 anos, é interessante, eu lembro em 2009, quando eu anunciei só ao board que eu queria sair, o board virou para mim e falou, mas Bernardo, você é muito novo, a companhia tem muita coisa pela frente, e eu fui muito firme com o board da LL naquela época, porque eu falei, o meu ciclo terminou. E a razão disso eram duas. Primeiro, eu tinha uma série de pessoas que eu tinha formado embaixo de mim que eram melhores que eu, para continuar tocando o sonho e fazer coisas grandes. Tá? E segundo, eu começava a parar de aprender. Eu acho que toda vez que você para de aprender e você não tem, tá na hora de alguém melhor que você fazer aquilo e construir. Isso era final de 2009, e a garotada, que estava vindo ali, sensacional, que até hoje vocês conhecem muito bem, muitos aqui estão trabalhando lá até hoje. Isso era final de 2009. Em janeiro de 2010, quando eu oficializo, o Alexandre me convida,
eu viro sócio da 3G Capital, da 3G Capital, e vou para Nova York e a gente começa a olhar alguns investimentos até surgir a Burger King, como você comentou, em 2010, quando eu desço para Miami, minha família vem comigo e a gente começa a transformação do Burger King, que é claramente, e o senhor mencionou bem, professor Falcone, uma história de turnaround, né? Uma história de uma marca que vinha deteriorando muito fortemente, o tráfego decrescente, sem expansão internacional propriamente dita, todo um tipo de desmando. Eu lembro, a gente vê todo tipo de due diligence, análises financeiras, mas o mais peculiar de tudo é que o Burger King tinha passado por 17 CEOs em 20 anos. Eles comentavam, toda companhia que sobrevive a 17 CEOs em 20 anos e tem EBITDA positivo, é um bom negócio por definição. Você não precisa olhar absolutamente mais nada, porque sobreviver a isso é um negócio ímpar, né? Mostra a força da marca e o potencial disso. E ali eu tinha um horizonte, obviamente, que a gente não sabia exatamente a data, mas um horizonte de 3 a 5 anos. Veio um sócio nosso da 3G comigo, que é o Daniel Schwartz, que é fora de série, completamente espetacular, amigo e um talento nato. Comigo já formando, e a Alexandre já tinha me dado a missão, preciso que você forme, e talvez mais do que dinheiro, acho que tudo, formar a gente, ver alguém crescendo e tomando e fazendo coisas maiores, tem uma satisfação pessoal para mim e para todos nós que partilhamos dessa cultura muito grande, e é uma satisfação muito grande ver o Daniel já com a equipe tocando, levando a companhia, que eu acho que a fase do turnaround realmente estabilizou, está em outro patamar. O negócio tem muito para fazer, então, um sonho muito maior do que a gente chegou, tem uma fase de expansão importante para o negócio, quando veio essa questão da Heinz, né? E a Heinz é uma transação de 28 bilhões que você comentou, obviamente, se não um cheque desse tamanho, sempre dá um frio bom na barriga, e o que a gente vai fazer, mas por incrível que pareça, eu acho um pouco que as experiências que eu tive, um pouco por sorte, um pouco pelo que aconteceu, me prepararam um pouco para esse caminho. Porque, se você pensar, a Elese é um modelo efetivamente de otimização, né? De gestão, otimização, ciclo. É difícil imaginar alguma coisa mais operacional que uma ferrovia, né? Então, me deu essa capacidade, essa visão, esse trabalho de conduzir trem, de fazer as coisas. O modelo do Burger King é exatamente muito diferente disso, quase o oposto disso, porque é um modelo que não tem operação, as lojas são praticamente franqueadas, é um modelo de marca e vendas, e produto. A LL, obviamente, sendo muito capital intensivo, com margem alta para cobrir o capital, o Burger King num segmento de margem muito mais baixa, mas praticamente sem capital. Então, quase opostas nesse sentido. A Heinz é justamente alguma coisa no meio do caminho. Você tem todo o supply e o manufacturing, então, muito parecido com essa experiência de otimização. São 33 mil pessoas, com 72 fábricas no mundo. Tá? E tem toda a parte de produto e marca, e ponto de venda, da experiência de você colocar na prateleira e como é que você faz. Eu tenho muito para aprender no negócio novo, e estou nessa fase de aprendizado, mas as duas coisas são muito complementares na experiência que eu estou tendo agora, que eu acredito que o nosso sonho é grande no que a gente quer fazer. Tem algumas décadas aí para a gente realizar tudo que está na nossa cabeça aí. É um projeto que tem, obviamente, a gente performando e fazendo as coisas certas. Tem muita perna aí para a gente fazer muita coisa legal. Já está bem divertido, acredito que vai ser mais. É o breve resumo do que o Matheus me pediu aí da trajetória. Maravilha, muito obrigado, Bernardo. Bom, Bernardo, o nosso time aqui é constituído, eu diria para você, 75% a 80% abaixo de 27 anos de idade, 28 no máximo, né? Não só os consultores, mas também o nosso pessoal administrativo, todo mundo
com curso superior e muito jovem. E todos estão com muita vontade de crescer e aprender, né? Então, o teu exemplo é muito inspirador para essa turma aí, né, Bernardo? Então, eu queria que você, se possível, rapidamente falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica, mas o principal é uma consideração sua sobre o valor da educação, né, assim, na sua carreira, no seu desempenho. Não, acho que a formação, na minha experiência, eu nunca encontrei ninguém que falou que se arrependeu de estudar. Nunca encontrei. Eu estudei demais. Talvez um dia vai encontrar isso, mas nunca encontrei na minha vida alguém que já vim falar, pô, fiz coisa demais, né? Mas nunca vi ninguém que se arrependeu de se formar, né? E acho que a força da educação, a base do que a gente leva para poder construir é sem precedente. Então, sempre na minha vida, eu sempre pensei as coisas que me faltavam, do ponto de vista não só de experiências, mas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista empresarial, coisas que eu tinha que aprender, né? Eu sempre pensei assim, em 5 anos eu tenho que... E foi isso que foi me formando na PUC do Rio, porque eu gostava bastante de matemática. E gostava de história, então achava que economia juntava as duas coisas, que na PUC do Rio era básico de engenharia com toda a parte econômica. Depois, o gap de MBA, que eu achava que eu precisava ter uma formação de negócios que eu não tinha. E depois, quando eu era CFO da LL, ainda não tinha nem... tinha virado diretor superintendente, não, eu comecei a encher o saco do Beto para me referendar para o OPM em Harvard, porque eu achava que eu queria conhecer empreendedores mundiais, uma visão global. A parte acadêmica eu até achava que já tinha um pouco mais sólida, mas eu queria conhecer gente que tinha feito. E aí o OPM foi realmente fora de série. Alguns amigos aqui que tiveram comigo aqui lá e tudo mais, porque eu vi um monte de gente que tinha feito, empresas, coisas, como é que enfrentavam, gente empreendendo na raiz, né, fazendo as coisas com força. Então, esses gaps sempre tiveram muito presentes para mim, e aí eu sempre vou procurando ver. Por exemplo, na Heinz agora, um gap que eu estou pensando é como é que eu faço um programa de metodologia em toda a estrutura fabril de 72 fábricas, né? Como é que eu entro com isso no mundo, qual o primeiro passo que eu dou, como é que eu... Aí eu falei, pô, quem já fez isso? Quando eu mandei um e-mail para o professor Falcone, falei, pô, deixa eu escrever para o André da Gerdau, achei ele no meio da reunião da PIMEC no Rio, falei, André, preciso, pô, meia hora tua, ele sentou comigo, a gente tomamos um café, foi espetacular. Ele me abriu a cabeça para um monte de coisa que eu não estava pensando. Então, sempre que você pensa seus gaps, você pensa as coisas que você quer aprender, as coisas se tornam mais fáceis. E o meio acadêmico me deu muito disso. Dessa coisa de você querer aprender, de ter sede por conhecimento, acho que a gente tem bons exemplos aqui dentro de casa, quando olha Marcel, Jorge, Beto, a companhia, o próprio Warren agora que está perto da gente. É impressionante a sede deles de querer aprender, de mandar um e-mail, de informar, pô, tem isso acontecendo em tal lugar, vai ver. Essa sede pelo conhecimento, que em parte vem da formação acadêmica, mas é alguma coisa nata, isso é que faz a gente jovem. E isso eu acho que não tem preço. Bernardo, por outro lado, eu acho que todos nós aqui nessa sala conhecemos muita gente que estudou muito, né, mas não consegue chegar lá. Então, eu te pergunto o seguinte, quais são os outros fatores que você, na sua vida, conseguiu assim, distinguir e que são importantes para uma pessoa deslanchar, produzir? Falcone, eu acho sempre que vontade é tudo, né? Eu costumo dizer que se você tiver que mandar alguém, é sempre melhor mandar parar do que mandar andar, né? E se tiver que fazer alguém acordar de manhã, não é um bom sinal, né? Não acho que tem treinamento, não acho que tem nada. Eu não sou grande fã de treinamento de motivação, não sou grande, não vou ter boas palavras quanto a isso.
Acho que as pessoas são automotiváveis e querem fazer coisas. E isso não tem jeito. Isso independe do quanto formado, quanto você estudou, quanto você tem essa vontade de acordar e fazer coisa. E aí você vai errar, né? Eu costumo dizer, pô, não quer errar, não sai de casa de manhã, né? Alguma coisa você vai errar durante o dia. Mas o problema não é você errar, o problema é quanto veloz você consegue corrigir e ir para frente. E aí, se você encontrar pessoas que não têm essa vontade, aí eu acho que indifere a formação e tudo mais, porque uma coisa que eu aprendi, talvez de uma forma simplística, mas eu acho que é muito verdade, que tem dois tipos de gente. É que nem entrar no ônibus. Tem que escolher o lado que você vai sentar. Tem a turma que entrega resultado e tem a turma que explica por que não está entregando resultado. Só tem dois tipos. E cuidado com a turma que explica, porque essa é boa. Usa PowerPoint, modelo estatístico. Esse time é bom, cara. Esse time geralmente é bem formado, é bom. Se você consegue simplificar e ver esse olho e ver a coisa acontecendo, você vai ver que formação é um pré-requisito, mas não substitui vontade. Exatamente. Entendeu? Então Pô, uma coisa mais engraçada, eu estava contando uma piada agora. O Jorge me ligou para um outro assunto em setembro. Aí ele me ligou no meu telefone, o Jorge, falei, ô Jorge, aí ele falou, Bernardo, onde é que você está? Eu falei, estou em Boston, estou em Harvard. A gente estava fazendo o primeiro programa trainee agora em janeiro. E aí eu falei, ô Jorge, estou em Harvard, estou recrutando aqui. Ele, pô, cuidado com essa escola, pô. Cuidado. Gente de muito nariz em pé, pô. Número 1 de Harvard. Pode deixar, Jorge. Eu estou rindo aqui, mas ele está brincando que não é só formação que conta. Se não tiver vontade, não adianta. Bernardo, eu queria então agora fazer uma passagem rápida de sua experiência na ALL, Burger King, e como que isso vai repercutir na Heinz mais tarde. E a pergunta seria o seguinte: quais foram os principais aprendizados na ALL que foram de valia para que você pudesse fazer a revolução que você fez na Burger King? Bem, eu acho que tem algumas coisas que a gente sempre faz bem de entrada, que é primeiro tentar se cercar com gente que entende do negócio e que conhece o negócio melhor que a gente. Tá? A gente fez isso na LL, quando a gente foi na época, as únicas pessoas que conheciam de ferrovia no Brasil era a Vale do Rio Doce. Era a única ferrovia que realmente funcionava naquela época da privatização, que muita gente veio fazer parte do corpo técnico. E esse aprendizado da gente fazer as coisas de bom senso no começo e de cultura, que é visão e valores, formação de gente, meritocracia, sonho grande, a gente implantar as coisas que a gente conhece. Enquanto a gente aprende o negócio, é um negócio que eu vi muito bem sucedido na LL e que a gente replicou Burger King e agora na Heinz. Eu acho também que a LL, a questão da formação de gente na máquina, da gente gerar essa máquina de talento e conseguir colocar pessoas para ter posições chaves muito cedo no projeto delas, é uma coisa que a gente levou para essa realidade global e a gente acreditar na cultura. Nesse ponto, eu acho que o fato da IB InBev ter tido essa escala global sem precedentes, que teve, ajuda a gente a ter confiança de que isso pode ser aplicado muito mais forte. Obviamente, quando eu entrei no Burger King, eu era novo nos Estados Unidos, eu era novo como CEO, muito questionavam se o que ia acontecer com a companhia, como é que ia se dar e como é que essa cultura ia se realizar. Mas eu acho que todo esse aspecto cultural do que a gente acreditou, de formação de talento, de uma visão clara de futuro, de colocar meritocracia e figura de dono nos seus principais pontos, a gente replicou com força muito parecido com o que a gente fez na LL, num segmento muito diferente. E, obviamente, as características dos negócios, aí eu fui aprender. Fui aprender muito mais de advertising, marketing, força da marca, investimento por trás, inovação, produto, coisas que eu não aprendia. Compensação, o flow de logística e toda
operação dentro de uma loja de fast food, hoje, se eu entrar no Burger King aqui do shopping, eu me defendo bem, pô. Então, no Burger King aqui, sei conduzir bem, porque a gente foi aprender um negócio a fundo e eu tinha uma visão operacional que me permitia um pouco isso. Então, eu acho que foi fundamental acreditar fortemente na cultura e saber as coisas que a gente não sabe. Quando você sabe o que você não sabe, ajuda muito. Porque aí você vai buscar pessoas que sabem e te complementam. No caso do Burger King, a gente fez um passo importante, a gente convenceu o maior franqueado dos Estados Unidos, que tinha 300 lojas em Chicago, a se desfazer da participação que ele tinha nas lojas e vir ser presidente do sistema. Embaixo de mim. Que era um cara que trabalhava no Burger King desde 18 anos de idade e tinha ido para a faculdade para não precisar trabalhar no Burger King. E estava tocando 300 lojas e veio conduzir o sistema inteiro. Então não tinha ninguém que conhecia mais do negócio que ele. Eu falei, cara, você é o presidente Norte América. Então você ter essas pessoas chaves que conhecem o negócio e você saber das suas limitações até que você aprenda é bastante importante. Essa humildade é bastante importante. Bom, eu só queria pedir a atenção de todos que, logo após as minhas perguntas, que eu estou antecipando aqui, nós vamos abrir a pergunta, então qualquer um pode simplesmente levantar a mão e vai ser levado aí um microfone a todos para perguntar. Nós vamos ter um número limitado de perguntas da plateia. Mas, Bernardo, avançando aqui um pouco mais agora, já para dentro do Burger King, a pergunta que nós temos aqui é o seguinte. Para alcançar os resultados surpreendentes que você conseguiu na Burger King, foi necessário mexer nos processos de trabalho. Junto vieram mudanças culturais significativas? Sim. Eu acho até que as mudanças culturais, apesar do turnaround, que a gente tinha muito menos tempo, né, elas foram chaves. Tá? E aí o que a gente costuma fazer, eu sempre costumo identificar as coisas da cultura, do que já existe, que você pode criar em cima. Porque a pior coisa que você pode fazer é começar do zero. A Heinz, por exemplo, tem 150 anos, o Burger King tinha 60 anos. Então tem uma história, tem uma base já lá. Então você dizer, pô, vou chegar, vai mudar... Pô, o que existe lá que você pode construir? Porque vai facilitar muito a vida e a velocidade da onde você quer chegar. Então, o Burger King tinha algumas coisas que a gente aproveitou, e aí você coloca a cultura do que você quer. Meritocracia, ownership, qualidade, coisas que já vinham se... E você traz a visão e o sonho grande para que as pessoas acreditem ao longo do tempo que você vai fazendo toda a mudança cultural. Então, as primeiras coisas que você sempre vai fazer, a gente acabou de fazer na Heinz agora, é visão e valores. Então, no Burger King, a gente teve muita mudança de processo, do conceito de negócio, do próprio conceito de expansão. Tem aqui os parceiros da Vinci, que fizeram, a gente fez um negócio grande com eles aqui no Brasil e tudo mais. Mas, além disso, toda mudança de cultura, de figura de dono, e falar que o cara é do país, é o dono, esse é o método, essas são as metas, e a gente partir para uma questão de meta individual, avaliação e meritocracia na veia, isso começa dia zero. E isso, para a gente, aí não é questionável. Pode adaptar, pode, mas não... É que nem vir jantar na nossa casa, né? A nossa casa, pô, segue as nossas regras, né? O que a gente acredita de cultura, isso não é uma democracia. É claramente o que a gente acredita e sabe que funciona no longo prazo, que é um pouco do que a gente está falando aqui, o Marcelo está falando aqui, de formação de pessoas, de trabalhar muito com ética, mirando um sonho grande e querendo realizar. Isso a gente fez desde o momento zero no Burger King, igual na Heinz. Agora, a gente sabe também que você trabalha, faz um monte de coisa, a empresa melhora, mas você, depois de 3 anos, teve que sair. E eu tenho certeza que a obra não está completa, que ainda tem muita coisa para fazer. E a pergunta simples é o seguinte: o que ficou faltando? Porra, em grossas linhas. Aí a gente tem a tarde toda para ficar aqui fora. Não, tem um monte de coisa faltando. Pô. A gente fez um monte de... Erramos no caminho, fizemos um monte de coisa corrigindo.
como eu falei, eu acho que a primeira fase do Burger King, eu acho que a gente conseguiu, cultura da companhia, o estágio que ela está, permite agora ao Daniel e à equipe pisar no acelerador. Eles fazem coisas até muito mais rápidas e mais ousadas do que a gente fez antes. E a razão disso é porque você tem uma base de gente vindo muito boa embaixo, tá? E você tem uma base de processo construída que permite a eles sonharem muito grande e entrar numa fase de expansão. Se olhar o que o Burger King vai abrir de lojas esse ano no mundo, olhar o que eles estão pensando para os próximos anos e tudo mais, a equipe está motivada de fazer um negócio transformacional da base do que estava. Então está faltando, eu acho que agora a parte até mais divertida começa, no sentido de que a parte de turnaround termina e você começa um negócio de crescimento robusto, né? E esse sonho agora é para a equipe de lá realizar e ter, mas eu tenho muita confiança, pô, o Daniel é espetacular, melhor que eu para esse projeto, vai conduzir de uma forma extraordinária essa nova fase da companhia e vai se ouvir muito. O projeto que a gente está fazendo aqui no Brasil de operação, junto com a Falcone Associados, não sei quem está envolvido aqui da plateia, é chave para a gente, porque em se fazendo esse modelo quer se replicar no mundo todo. Então, aqui é a célula que vai se replicar no mundo todo. E hoje são 13 mil lojas e vão ser muito mais. Então, acho que só está começando. O projeto lá é realmente grande, está completamente inacabado. Eu acho que a fase que eu vim de formação do Daniel de turnaround, essa sim se completou. A outra que vem pela frente agora é maior e mais divertida. Pô. Nós aqui na Falcone estamos muito orgulhosos de estar participando desse esforço de crescimento aí e com muita confiança. A turma que está lá está muito engajada. Mas, o Bernardo, levando em conta a sua experiência aqui e lá fora, assim, rápidas palavras, você acha que o gerente brasileiro vai bem? Eu acho. É interessante que a gente acaba espalhando muito brasileiro em muito lugar, foi assim na Embi, foi assim na gente. E a razão não é por ser brasileiro ou não ser brasileiro, você acha gente boa em todo lugar do mundo. Impressionante, está achando gente boa na China, na Rússia, na Europa, você acha gente boa. É que aqui a gente criou uma estrutura de desenvolvimento de gente e tudo mais que é extraordinário. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma coisa interessante, quando você acha o talento é espetacular, mas o médio, você olha, formação média americana é extraordinária. Tá? Depois que você consegue entrar na formação de talentos, você acha gente tão boa, melhor, não tem... Então, não acho que é uma questão de ser brasileiro. Obviamente, no começo e tudo mais, aqui a gente conhece e tem um grupo de pessoas que já está com a gente há muitos anos e que, não muito diferente de vocês. Quando vocês estão mandando agora, é um time que vocês têm aqui até conseguir formar nos respectivos países. Né? Mas depois que você começa a andar as faculdades e a formação e a desenvolver essa identificação de talentos, eu não acho que é uma questão de brasileiros. Os brasileiros que a gente manda para fora, esses são talentos natos. Eu não chamo brasileiro para fora do Brasil que não é extraordinário. Porque aí não faz sentido. Não faz sentido. Então, na verdade, até injustamente, eu sou muito mais duro com os brasileiros do que... Não acho que é justo, não, mas é o que é. Do que o restante. Em outro lado, você começa a desenvolver os talentos lá fora, você vê que você acha também turma com faca no dente, querendo fazer, e quando começa a entender a cultura da gente e quer participar, vai muito longe. Maravilha. Então, nós estamos caminhando agora para o nosso final, e eu tenho só mais uma pergunta para você, né? E vamos também ouvir a pergunta da nossa turma aí. Mas eu estou vendo que você está com a camisa da Heinz, que você vestiu a camisa mesmo, né, Bernardo? E você pode estar certo que nós aqui no Brasil estamos muito orgulhosos de ver aí um brasileiro comandando uma empresa assim grande, histórica, né? Histórica. Eu estudei nos Estados Unidos há 50 anos atrás e naquela época já sabia que a Heinz era uma empresa famosa, né? E tudo mais.
Agora, nós também estamos muito orgulhosos de estar participando lá junto com você. Começamos aí há uns 15 dias atrás, te dando uma mãozinha lá em alguns aspectos. E a nossa turma que está lá com você está entusiasmada de participar dessa, eu vou dizer, quase que uma aventura, né? Tá todo mundo muito entusiasmado. E a última pergunta que eu teria para você, assim, nesse sentido, é o seguinte: como que você enxerga os seus 3 grandes desafios agora, logo de entrada, assim? Bem, ótima pergunta e, professor, o senhor tem toda a razão. A turma que veio com a Viviane, a equipe lá, está fazendo um trabalho, começando, até conversei com eles semana passada, espetacular. Acho que a gente pode fazer muita coisa legal. Quando eu olho em 3 desafios de cara, eu acho que a Heinz é uma história um pouco diferente do Burger King, porque não é claramente uma história de turnaround. Tem muita eficiência, muita coisa para se ganhar, mas é uma companhia de 150 anos, e eu, humildemente, tenho orgulho de ser o 7º CEO. A companhia teve 6 CEOs somente antes de mim. Então, é uma companhia de uma estabilidade e uma perspectiva, uma perenidade muito diferente. Então, é importante você saber identificar isso. Quando eu olho as 3 grandes coisas que a gente está fazendo, o primeiro momento é cultura. Então, eu fui para a linha de frente, chamei a companhia toda para comunicar visão, valores, o sonho da gente, o que a gente queria fazer, o compromisso da gente com a obsessão com qualidade, a obsessão com excelência, elogiando muitas coisas boas que a Heinz tinha, como inovação, foco e qualidade, atendimento de cliente, uma série de coisas que a Heinz faz muito bem. Então, o primeiro ponto que eu fui para a fábrica, passei uma semana para aprender ketchup, me certifiquei como operador de ketchup, para a companhia toda ver a importância que isso tem de estar na linha de frente, Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente fez é realmente uma reestruturação global importante para que se capture as sinergias. Tá? Então, a gente entrou num processo de ZBB, que é o nosso orçamento, já no momento zero, que aí, realmente, eu estou muito orgulhoso de a gente ter conseguido fazer no tempo que a gente fez. Desafios imensos, um monte de coisa ainda para acertar, mas no tempo que a gente fez, ter conseguido colocar o plano que a gente colocou de pé para 2014. Tá? Ao mesmo tempo, a gente está indo para esse primeiro ano agora com 1.300 pessoas com meta individual, em um processo de metodologia e solução de problemas básico em toda a companhia, já para 2014, só isso. Mas é um salto enorme para uma companhia que não está acostumada a trabalhar por meta, uma companhia que ganha bônus independente de performance, uma companhia que está acostumada com outro tipo de cultura do que a gente tem. Então, é um salto importante para o ano que vem, essa é a segunda coisa que está colocando. E a terceira coisa é tentar mexer o menos possível com a estrutura de vendas e marketing para que a companhia em vendas continue a sua performance, até que a gente aprenda do negócio e consiga otimizar. Se você me perguntar se tem oportunidade em marketing, inovação e tudo mais, eu certamente vou te dizer que tem, mas eu não entendo hoje o suficiente para mexer. Então, eu prefiro, deixa isso protegido, deixa o caminho seguindo, deixa eu tocar nas coisas que a gente conhece, enquanto a gente aprende e consegue avançar. Então, esse desafio de cultura e de sonho, esse desafio de otimização e esse desafio de marketing e vendas, de continuar a trajetória do que já vinha sendo feito, esses são os 3 grandes desafios que a gente tem. Maravilha, Bernardo. Então, agora nós vamos ter 10 minutos para perguntas livres aí da plateia. Eu estou aqui com o meu iPhonezinho medindo o tempo. Linha dura. Então, vamos lá. Bernardo. Oi, Bernardo. Boa tarde. O Ellerson da Falcone. Tudo bem? Tudo bem. Vou até fazer uma confissão aqui, já que nós estamos num bate-papo de amigos, né? Hoje à tarde, Matheus me ligou, falou assim, olha, deixa umas perguntinhas no bolso, porque se ninguém perguntar nada, você pergunta. E eu vim com as minhas perguntinhas no bolso. O professor Falcone esvaziou meu bolso. Fiquei numa situação delicada aqui.
Mas eu não podia perder a oportunidade de te ouvir no seguinte aspecto. Na tua fala, ficou claro que você está levando para os gestores americanos o nosso jeito de ser, né? O nosso jeito de gerenciar. Então, eles estão aprendendo conosco. E nós? O que nós estamos aprendendo com eles? Ótima pergunta. Eu acho que tem duas coisas que eu estou aprendendo muito, que é espetacular. Primeiro, é o conceito de como é que faz inovação, com processo, com pipeline definido, com todo o funil. Isso é uma coisa que eu não vi bem feita no Brasil ainda. Talvez tenham empresas que façam isso e tudo mais. Eu não conheço. O americano é muito mais disciplinado nisso. Coloca muito mais recurso, tem celeiros de pessoas que pensam isso o tempo inteiro. Talvez por essa cabeça de tecnologia que eles têm e de transformação. Isso, eu acho que a gente tem muito para aprender com eles, se vocês fizerem. A segunda coisa, cara, eles inventaram o marketing, né? Essa função preço, variável consumo, penetração, você trabalhar muito bem as variáveis matemáticas, você ter a força da marca e como é que você trabalha a marca, é um negócio impressionante. A gente já faz bem no Brasil, muita gente faz bem no Brasil, mas é impressionante o nível que a realidade americana chegou. Então, duas coisas muito claras para mim, eu não acho que nem na parte da UTI. Eu acho que essa coisa de como se trabalha a marca e essa coisa da inovação, eu não tinha referência de como se pode aprender e como eles fazem bem feito. Boa tarde, Bernardo. Eliorne Cirella. Eu sou admirador do melhor grupo de eficiência e gestão do mundo hoje. Eu queria perguntar uma coisa simples, talvez, mas não óbvia para mim. Fora a cultura, a gestão, a vontade, a inteligência, o que mais falta para chegar lá? Porque não é tão fácil. Eu sei que é muito difícil. Em primeiro lugar, obrigado pelo... Não gosto muito nem de pensar nesse negócio de sucesso, de melhor e tudo mais, porque acho que toda vez que você começa a falar que tem sucesso ou é melhor, você começa a perder, né? Não sou flamenguista, não, mas sou admirador do Zico. E o Zico tinha uma frase que ele sempre falava: o melhor campeonato é aquele que está para começar. Então, o melhor campeonato que eu tenho é o que está começando agora. O que eu fiz, já esquece, estou para frente, todo o meu dinheiro está lá, tudo que eu tenho está lá, é minha vida. Então, eu acho que é assim que a gente pensa, é assim a nossa cabeça, e essa é a cabeça de dono. Quando você fala o que precisa mais, também é verdade que a gente faz as coisas e tudo mais, e a gente erra e acerta. Por exemplo, se você for falar dos nossos erros aqui, a gente vai ficar a tarde toda. Também tem um monte de coisa que a gente erra e, não tem... O que eu posso te dizer é que a gente entra em coisas que a gente acredita que tem fundamento. Que eu acho que um negócio de fundamento bom, ele pode ser ótimo. Um negócio que é regular ou ruim, é difícil você transformá-lo num negócio muito bom. Então, quando eu penso nisso, só para responder, eu acho que além dessas características, você tem que estar em alguma coisa que você acredita que tem um fundamento que possa ser transformacional. Aí, obviamente, pode dar certo, pode dar errado, coisas vão... Não necessariamente, o mundo é dinâmico, você vai bater na parede, vai voltar, vai aprender, vai de novo. Mas sem esse fundamento, essa coisa que você acredita, não é um negócio fácil. Eu não sei o que precisa mais, o professor quer me ajudar aqui, o que precisa mais... O que é fundamento? Desculpe perguntar de novo. É um negócio que você considera bom, que você diz, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo investir, eu consigo pensar grande. Isso, para mim, é fundamento. Obrigado. Opa, boa tarde, Bernardo. Quanto que essa parceria com o Buffett agrega para o futuro da Heinz e o quanto que ele se envolve contigo para definir os planos para o futuro da companhia? Pergunta. Foi fundamental porque viabilizou o negócio, né? Um cheque desse tamanho, a gente não conseguiria, então, foi chave. Mas o Warren tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, a cabeça dele é muito clara, né? Um cara que já tocou companhia, a visão de dono dele é muito semelhante. Então, isso ajuda muito. Você está
Você está no board você não sabe quem é 3G, quem não é, quem é... Você está falando com as pessoas. Você está falando com o dono. Então, isso eu acho que ajuda muito. Eu acho que a parceria e a crença nele, a visão dele, é interessante. Ele, o Jorge, eles falam comigo, não, Bernardo, daqui a 30 anos, é fantástico, né, cara? Acho que esse negócio vai ser desse tamanho e tudo mais. Então, a cabeça deles é muito na perpetuidade do que o negócio pode ser. E o Warren, como a gente, acredita que tem espaço para a gente fazer uma coisa especial nesse segmento de food industry, né, no segmento de comida no mundo. E como é muito semelhante a forma de pensar, que essa figura do dono olhando com o seu próprio capital para o longo prazo, eu acho que ajuda muito. No dia a dia, ele lê tudo. Tudo que eu mando, ele lê. Um veloz, eu nunca vi nada igual. Tudo que eu não quero que ele leia, não mando. Porque ele lê. Ele sabe tudo. Impressionante. O Jorge igual, a turma igual. Então isso ajuda muito, porque te dá a direção. E sempre está pensando novo. Sempre pergunta como pode ajudar, como é que pode... Que é uma conversa de sócio. Temos mais espaço aí. Boa tarde, Bernardo. Meu nome é Sandro, atrás de você. Bernardo, eu li uma notícia, eu queria saber se tem fundamento, que a sua ida para Heinz levou o McDonald's a parar de comprar o ketchup Heinz. Eu queria saber qual que é a estratégia que vocês estão pensando aí para suprir essa lacuna de perder um dos maiores, acredito, não sei, clientes da Heinz. Não, boa pergunta. É verdade. A gente nunca gosta de perder cliente, então é um negócio ruim por si só. Só interessante que é o seguinte, que na verdade acabou gerando um problema para eles que o McDonald's nunca foi grande para a gente. O único negócio que a gente tinha era o Canadá, a Rússia e um pouquinho na Inglaterra. De receita, um pouquinho de receita, uma margem muito baixa. Então, em termos de valor financeiro, não tem muito impacto. O que é interessante, porque na realidade americana, a gente não atende o McDonald's tem 50 anos. E aí muitos clientes começaram a reclamar depois da notícia, porque eles não sabiam disso. Então gerou uma controvérsia. O CEO do McDonald's, que eu abri contato, foi lá. E era engraçado, porque antes, o maior acionista da Heinz era o dono da Wendy's. E não tinha dado nenhum problema. Agora deu esse problema. Então tem que esperar passar um pouquinho o tempo, deixa os ânimos se acalmarem, a gente volta para tentar retomar, mas é verdade. Eu acho que... Então é a última pergunta do grupo. Pois não. Boa noite. Boa tarde, desculpa. Primeiramente, eu queria só apresentar para você a equipe que está trabalhando aqui no Burger King, essa fileira aqui praticamente. Estamos lá com muito orgulho. Mas Podia todo mundo ficar de pé aí, só para a turma saber quem é de fato que está lá. Maravilha. Obrigado. Bem, mas a minha pergunta é sobre cultura. Vocês falam bastante de cultura, eu sei que é algo muito forte nas empresas que vocês trabalham. E uma das principais coisas na cultura de vocês é a visão de dono. E a gente sabe que visão de dono está bem atrelado hoje em dia com a questão de bônus altos, de possibilidade de ações, que vem do Goldman Sachs, né, que veio que o George Paul Lehman trouxe. E se você vê as empresas asiáticas, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Samsung, a gente vê que isso não existe lá. Simplesmente a pessoa tem a visão de dono por ter um prestígio de trabalhar naquela empresa, por ter, vamos dizer assim, já está intrínseco na cultura asiática deles. Você acha que em algum momento a gente vai conseguir chegar num momento em que a visão de dono não esteja atrelada ao bônus, ao dinheiro, à remuneração? Seja algo assim? Não, olha só, eu acho que não existe certo ou errado, né? A nossa cultura, o que a gente acredita, não é necessariamente a única forma. Tem milhões
de outras companhias, empresas que fizeram coisas extraordinárias e grandes e de várias culturas e de exemplos empresariais espetaculares que... Então, não acredite que existe uma única forma, ou certo ou errado. Essa é que a gente... É a forma que a gente consegue ser. Isso é o que nós somos. Que a gente acredita de meritocracia, de compensation, de visão de dono, de atrelado nisso. As empresas asiáticas, a visão de dono é muito clara. No Japão e tudo mais, atrelado a compensation ou não. Então, não tem uma resposta só para a sua pergunta. O que eu acho que é importante você achar o DNA e as coisas que a empresa acredita. A forma como ela quer ser. E aí pensar muito grande e ir muito grande. Tá? E não precisa repetir modismo, o que você quer, o que você não quer. Entendeu? Seja o que você é no limite, faça muito bem feito. Tem essa busca pela excelência, tem essa coisa de querer entregar algo fora de série, do jeito que você é. A empresa que mais cresce no segmento de fast food nos Estados Unidos é a Chick-fil-A. Que é uma empresa que o jeito dela é todo religioso. O senhor Calveni, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que... Perguntaram por que ele não abre capital, ele falou, para abrir capital tem duas razões para ele abrir capital. Ou crescer mais rápido ou ele ficar mais rico. E ele não tem interesse em nenhuma das duas. Está certo ele. É o caminho que ele quer. Companhia espetacular. Se fosse a gente, ia crescer 10 vezes mais. É outro jeito. Tem certo ou errado. O importante é essa busca da excelência e essa busca de você dizer quem é responsável pelo que, entregar aonde. E não tem nenhuma companhia como função de dono como ele, porque cada restaurante tem um dono. Então, estou te dando um exemplo, uma coisa completamente bem antagônica ao jeito da gente ser, que é extremamente bem sucedido. Então, cuidado com essas normatizações onde se encaixa. Essa busca da excelência, essa busca da qualidade, essa busca de superar, essa busca de fazer mais, de entregar mais, de querer. Isso independe de cultura. Quando você acha isso, você vai. Bernardo, muito obrigado aqui em nome de todos. Obrigado a todos.